Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E tendo aqui recebido amorosos feedbacks dos meus alunos que realmente são assíduos, assistem às aulas, de que eu passo muito tempo me explicando, eu não vou me explicar hoje, tá bom? Eu hoje vou direto pro assunto. E se você quiser saber um pouco mais sobre quem eu sou, por que eu tô aqui, volta aí pelo menos uma aula antes, aonde eu ainda não tinha recebido esse feedback, ficava me explicando muito no começo do vídeo. Hoje, sem mais delongas, nós vamos falar do artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados. E esse artigo fala sobre o quê? O acesso e a clareza às informações que têm que ser prestadas como um direito do titular, né? E nós vamos aqui começar explicando para vocês que o titular de dados precisa ter um direito de acesso facilitado. O que é que isso significa? Olha, quando ele abrir o seu site, ele abrir a sua página, ele tiver uma interação com você, ele precisa facilmente localizar um local aonde ele possa exercer os direitos dele como titular. Então, toda empresa precisa ir lá e criar esse espacinho dentro da sua página virtual para que o titular possa ter essa interação com respeito à questão da privacidade. Todas as informações precisam ser disponibilizadas de uma forma clara, adequada e ostensiva. Nós já falamos isso também em algumas aulas anteriores, ou seja, não tente falar em juridiquês com titular de dados, não tente criar palavras difíceis, não tente criar linhas pequenas, coisas escusas. Fale de uma maneira clara, fluida, de modo que a pessoa consiga entender e consiga entender também o que é que você vai fazer ali naquela operação, tá? E atendimento ao princípio do livre acesso. O que significa isso? O titular tem o direito de saber, olha, se algum dia você coletou o dado dele para fazer qualquer operação, inclusive uma operação de marketing, o envio de uma promoção, alguma coisa que não dependa de uma relação contratual, ele tem o direito de saber que dados que dados dele a empresa está processando. Então, é preciso facilitar esse acesso aos dados pessoais e a tudo aquilo que a empresa detém. E para cumprir tudo isso, o artigo 9º ele fala sobre alguns requisitos que precisam ser explicitados para o titular de dados, né? Então é preciso informar para ele a finalidade específica do tratamento. Já ensinei sobre também qual é a finalidade, ou seja, olha, eu vou pegar o seu dado para tal coisa, para fazer tal situação, tal operação, compartilhar com tal pessoa, ou seja, limitar bem a finalidade do que a gente está fazendo naquela operação de tratamento. A forma e a duração do tratamento, respeitando o segredo comercial e industrial. Gente, por que eu falo tanto? Porque tem coisas que são importantes eu dizer, senão fica uma coisa muito vaga, muito rasa, né? Por isso que eu tô no YouTube, não tô no Instagram, para vocês poderem gastar mais tempo e aprender mais profundamente sobre as coisas. Eu vou gastar um tempo explicando isso aqui para vocês. Teve um processo judicial do Uber. Nesse processo judicial, eu não lembro agora qual foi a razão, se foi por uma questão de vínculo empregatício ou por questão de viés no algoritmo, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro que na petição a pessoa pedia que o Uber abrisse o código-fonte do Uber, entendeu? E assim, o que é o código-fonte? É a espinha dorsal da empresa, é o segredo dela, né? É do que ela vive. E é óbvio que um pedido como esse foi indeferido, inclusive num processo judicial, porque ninguém vai obrigar uma empresa a abrir o código-fonte da sua operação, assim como, né, ninguém vai obrigar a Coca-Cola a explicar qual que é a fórmula mágica com a qual ela criou a empresa dela. Ninguém vai obrigar um birô de crédito a mostrar como é feito um cálculo específico de um algoritmo que calcula um rating lá de crédito. Veja, essas coisas que dizem respeito o porquê que a empresa tem lucro, elas são o segredo comercial e industrial. Eu quero saber qual que é a patente, eu quero ver como é que é produzido o carro da Tesla. Não existe isso. Tá? Essas coisas elas são protegidas para que as empresas possam operar. A empresa ela está ali existente para ter um lucro, para ter uma finalidade onde os sócios da empresa obtenham uma receita, e essas coisas do segredo industrial e comercial eles sempre serão respeitados, senão nós vamos acabar com a atividade produtiva, e não é esse, né, como eu sempre falo, o intuito das leis de privacidade. Então é claro que nós vamos informar o titular de dados sobre o tratamento em si dos dados, a forma, a duração, a finalidade
confidencialidade, todas as coisas que permeiam a questão do tratamento de dados, mas nós temos que respeitar o segredo industrial e comercial. Esse aí, a tendência é ele sempre ser respeitado, tá? O controlador precisa ser identificado, que é um CNPJ, uma empresa ou um órgão lá, tá? Teve muita confusão, gente, sobre quem é o controlador. Teve alguns órgãos públicos que quiseram nomear alguns servidores públicos como controlador. Não é isso, tá? O controlador é a empresa ou o órgão, a instituição, lá o CNPJ, a figura jurídica que está recebendo o seu dado. E lembrando, quem que é o controlador? O camarada que toma decisões a respeito do seu dado. Ele decide o que ele vai fazer com o dado que você enviou, decide como vai fazer o tratamento, decide com quem vai fazer o compartilhamento. Esse camarada, que é uma instituição jurídica, é o controlador. Informações de contato. Eu preciso receber um e-mail, um telefone, um endereço, alguma coisa onde eu realmente, como titular, consiga chegar ao controlador. Informações de uso compartilhado e finalidade. Lembra? Vou compartilhar com meus terceiros para que você receba um cartão, um e-mail marketing, uma correspondência. Tudo isso precisa ser direitinho explicado para o titular de dados. As responsabilidades dos agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? Controlador, operador e suboperador. Vamos lembrar então, o controlador recebe e toma decisões, o operador realiza atividades em nome do controlador, como a emissora do cartão de crédito, e o suboperador, que veio naquela novíssima regulamentação lá da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda faz algum outro serviço para o operador, como por exemplo o courrier lá do envio do cartão de crédito. Toda essa cadeia precisa ser explicada de maneira clara para o titular de dados. Todos os direitos do titular precisam ficar claros para ele. Os direitos do titular estão descritos no artigo 18 da Lei de Proteção de Dados. Essa vai ser a aula mais especial desse dia que acontecer, porque vai ser assim, né? A consagração. Eu sempre falo, né? A Lei de Proteção de Dados é o Código de Defesa do Consumidor do titular de dados. O dia que todo mundo souber disso, isso daqui vai ganhar um vulto, uma expressão assim, mundial. E no caso do consentimento, todas as regras que eu já expliquei do consentimento precisam ser respeitadas. Eu não vou falar de novo que meus alunos estão cansados, que eu falo demais. Então, se você quer saber sobre o consentimento, procura aí no canal as aulas do consentimento, que vocês vão ver aí todas as minhas explicações lindas e maravilhosas, tá? Eu vou mudar aqui agora, porque o que eu queria fazer? Eu quero mostrar pra vocês. Como eu falei do negócio da fórmula da Coca-Cola, aí o que eu fui procurar? Fui procurar uns sites, né, que eu achei que respeitassem aí todos esses direitos, né, de informação, de acesso. E aí, como eu falei da fórmula mágica da Coca-Cola, eu fui dar uma olhada como é que estava o site da Coca-Cola. Eu adorei e trouxe aqui alguns exemplos para vocês de sites, de empresas que bacanas essas empresas, porque elas procuram respeitar os direitos do titular. E aí, olha só o aviso da Coca-Cola. Somos uma empresa que entende de privacidade, afinal, nascemos e crescemos através de uma fórmula secreta. A fórmula secreta da Coca-Cola é o quê? É o tal do segredo comercial e industrial, que ninguém vai poder divulgar para o titular de dados ou para quem quer que seja, não é? E aí você vê que aqui, eles estão obedecendo tudo que está escrito lá no artigo, porque eles falam sobre todos os avisos, privacidade, cookies. Eu vou explicar um dia com muita calma, demorada, o que é o cookie. Os direitos conforme a Lei de Proteção de Dados, os termos de uso, os princípios. E aí eles contam toda a história. Eu achei legal, porque não tá em juridiquês, tá? Tá em português. Né, eles dão as definições, as informações que são coletadas de usuário. Não vou ficar lendo aqui vocês para não chatear, porque é muita coisa, mas assim, você pode ver que eles, dentro das informações, eles abrem vários links dependendo de quem você é na história, né? Se você é um interessado em trabalhar com eles. Aí eles dão todas as definições, eles informam com quem eles vão compartilhar os dados. Eles mostram aqui, um resuminho nesse quadrinho dos direitos do titular, conforme o artigo está falando. Quais são as hipóteses legais onde eles enquadram, medidas de segurança, disposições gerais. E aí eles abrem realmente tudo, tá? É até difícil
né, alguém pare para ler todo esse termo de privacidade, mas eu achei legal porque ele realmente está escrito numa linguagem tranquila, acessível para qualquer pessoa, e ele está cobertando muitas coisas. Então achei bacana trazer e mostrar isso daqui para vocês. O outro que eu achei bem bacana foi esse aqui do Boticário, porque o Grupo Boticário fez aqui um videozinho falando sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados para os usuários. Eu achei muito legal, muito bacana. Resolvi trazer também para vocês. Eu não vou dar play nem fazer nada aqui, mas enfim, vocês depois entrem lá e olhem a questão da página do Boticário. Tá aqui, ó, privacidade.grupo Boticário. Eles fizeram um vídeo, inclusive em Libras. Eu achei legal. Isso aqui dá muito essa questão da visibilidade, da transparência da empresa. E essa outra empresa aqui também, a ACD, eu vi aqui que eles também colocaram aqui um requerimento para os titulares de dados. Tem aqui uma parte do site que mostra todo um atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, onde você pode aqui formular os seus requerimentos. E eu também achei bastante bacana, bastante legal. Resolvi trazer isso aqui para mostrar para vocês. O que é o meu entendimento desses exemplos que eu tô dando? Eu acho que à medida em que todo mundo começar a ficar consciente, né, desses direitos, e é claro, isso é um processo, isso vai demorar um tempo para acontecer, não é de um dia para o outro, né, amanhã, não é daqui 15 dias, vai ser um tempo, um processo. Mas vai ter um dia em que todo mundo vai ter consciência dos seus direitos enquanto titulares e vai exigir que as empresas trabalhem com esse tipo de transparência. Então isso daqui já fica como uma inspiração. É óbvio que quanto maior for a tua empresa, quanto maior for o teu relacionamento com titulares de dados, quanto maior for esse volume de dados que você processa, maior é a sua obrigação, né, de se adequar de uma maneira mais rápida, ostensiva e com mais recursos, né? Mas eu acho que com o tempo, essa questão da adequação ao compliance da Lei de Proteção de Dados, ela vai ser um valor para as empresas, porque nós, como titulares, a gente não vai querer se relacionar com empresas que não respeitem os nossos direitos. Então, eu queria deixar aqui esses exemplos inspiradores de empresas que já estão aí com uma fase mais avançada do processo de adequação, até para você, se você tem uma empresa, saber também algumas fontezinhas aí de inspiração de empresas que respeitam os direitos dos titulares e que são bacanas na questão da transparência, que procuram usar uma linguagem acessível para falar com o titular de dados, para que ele realmente entenda o que é que está acontecendo ali com relação à operação. Tá bom, meus queridos? Olha só, hoje foi uma aula super resumida. É muito difícil para mim fazer isso. Mas assim, é claro, eu aceito de coração aberto o feedback de vocês. Espero que isso aqui tenha sido mais legal, mais rapidinho. Continuem me dando os feedbacks. E eu espero vocês aqui na próxima aula, onde nós já vamos para o artigo 10º da Lei Geral de Proteção de Dados. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.